Prezados construtores, mais um dia de obra aqui no Canteiro de Obras com o Wilson Ribeiro. Gostaria de falar que todo o conteúdo vai ser melhor divulgado se for compartilhado com vocês, curtido, e também se inscreva no canal e não percam o insight dessa obra, Canteiro de Obras de uma casa de condomínio partindo do zero. Aqui eu vou falar um pouco sobre a parte do baldrame, tá? A gente está no início, a gente fez a caixaria do baldrame, marcação aqui das casas, então tá tudo marcado. A gente já fez o estaqueamento praticamente todo da obra. Aqui a gente tem como base aqui da caixaria do baldrame as estacas, tá? Então já foi feita a limpeza, foi feita a caixaria e um insight importante. A gente sempre quer falar de economia e uma economia aqui vai ser o seguinte: o que eu decidi fazer? A gente viu que o madeiramento está caro aqui na região. Então a gente comprou, seria muita madeira para a gente fazer o baldrame todo. E o que a gente fez? A gente vai reutilizar a madeira do baldrame, a madeira da caixaria. A gente fez a primeira fase, fizemos a caixaria aqui de metade do muro e metade da casa. Agora vamos fazer a concretagem dessa parte, vamos desenformar e fazer com o mesmo madeiramento a outra fase, tá? Então é importante. Isso vai gerar uma economia de mais ou menos de 3 a 4 mil reais. Lembrando, isso tudo é economia e é cumulativo. No final da obra você vai ver muita diferença do custo de material, tá? Imagina que seria um custo assim de 3, 4 mil reais a mais que não ia gerar economia ou otimização em absolutamente nada. Porque a gente vai, de qualquer forma, ia economizar aí coisa de 2 dias, ia gerar muita despesa, muito mais despesa, tá? Se a gente gasta 4 mil reais de madeira, a gente ganharia 8 mil reais de madeira para fazer o madeiramento só de uma vez. Lembrando, economia e otimização de tempo. Acabamos de descer aqui pedra, vamos embarcar também areia, o material necessário para fazer as últimas estacas. Lembrando, fizemos 70 estacas até agora, falta 5 apenas para a finalização da parte de estacas, a parte da fundação. Para a concretagem aqui do baldrame, eu selecionei o FCK 30, tá? Ele tem uma quantidade de compressão de até 30. Normalmente se usa entre 25 e 30. Eu preferi negociar o preço, um preço melhor para o de 30 do que colocar um de compressão mais baixa, tá? Então aqui a gente vai ter uma alta compressão, é uma obra térrea, mas ela teve estaqueamento, então eu acho mais seguro a escolha do 30. Para concretagem, muita gente utiliza às vezes a mistura aqui na própria obra, tá? A gente preferiu contratar o concreto de fora, então já vem a bomba para cá e a gente enche isso muito mais rápido. A gente tem menos perda de material e a gente ganha também na velocidade aqui, tá? A gente faz isso em um dia, a gente conseguiria em um dia talvez fazer a obra toda, mas como a gente vai fazer essa caixaria de só metade da obra e a outra parte em outro momento, então a gente vai fazer mais ou menos aqui, vai dar 6 metros de concreto, a gente vai fazer num dia, depois vai passar a caixaria para o outro lado da obra e fazer em outro momento a caixaria do outro lado. Lembrando sempre, que eu sempre quero falar para vocês sobre negociação, sobre cotação de material, tá? Esses caminhões que acabaram de sair daqui, um depósito excelente, fica a 3 cidades de distância aqui do local que a gente está. Para vocês terem ideia, entre 20% a 30% mais caro eram os depósitos daqui para areia e pedra. Então assim, a gente mesmo utilizando um frete mais longo, a gente com frete tudo, a gente superou em 30% o custo do depósito mais barato aqui dessa cidade. Então assim, não é uma cidade que tenha muita diferença de preço das outras, só que como ela tem muita obra e muita casa de condomínio, o pessoal de casa de condomínio geralmente é de outras cidades, então ele tem uma discrepância na questão do material. Então em várias regiões vocês vão ter esse problema, então vocês têm que criar uma solução. Não adianta fazer 3 cotações. Se eu fizesse 3 cotações na mesma cidade, eu poderia escolher o mais barato dos 3, mas ainda assim eu escolheria muito mais caro do que na cidade que eu estou indo buscar o material, tá? Então a gente tem tijolo que a gente vai para o lado de São Paulo, vai, sei lá, 100, 200 quilômetros buscar, mas mesmo com frete é muito mais barato. E lembrando, nem sempre busca o preço, muitas vezes qualidade, tá? A gente vê bloco, por exemplo, bloco estrutural, se às vezes você vai buscar só preço e aí tem uma qualidade péssima, os blocos vêm quebrados,
a capacidade de resistência do bloco ela é inferior. Não é isso que eu busco a melhor qualidade com o menor preço, tá? Então vai gerar qualidade ao mesmo tempo. O bloco, por exemplo, se você escolher mal o bloco, na fase de acabamento você vai gastar muito, porque o bloco, às vezes você não consegue fazer um bom acabamento, e você acaba tendo que gastar muito mais na massa lá na frente para economizar no bloco. Então não é o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai tentar sempre escolher o material adequado, o melhor pelo menor preço. E aí você vai ter que cotar, vai ter que ter a manha na tua região. A gente vai tentar dar umas dicas, né, de negociação, mas geralmente eu faço muitas cotações antes, tá? Tem algumas negociações que não adianta fazer em qualquer lugar. Então eu vou falar para fazer 3, 4, 5 cotações, 10, aí você vai naquele pequeno depósito que vende a mercadoria repassando no depósito grande. Então ele vai colocar a margem de lucro dele, não adianta, você não vai conseguir o melhor preço com ele. Mas tem determinadas coisas, por exemplo, piso, você consegue comprar em lote, às vezes, e aí o lote você não vai pagar no metro quadrado, você vai diluir no metro quadrado, você vai ter muito mais economia. Então para cada produto que você vai colocar aqui, seria um produto, material, você vai ter uma forma de negociar, um lugar para você comprar que vai fazer muita diferença, tá? Madeiramento, por exemplo, aqui, vamos dizer que há 4, 5 cidades, depois aqui da cidade que a gente está construindo, foi onde comprei a madeira, uma grande madeireira, e mesmo as madeireiras aqui da região, elas tinham 40% de diferença. Para vocês terem uma ideia, eu vou mencionar aqui só uma. A ripa de 10, aqui mais barata para fazer, só aqui a marcação das estacas, aqui ela estava em média R$13,90, tá? Em média eu estou falando porque não consegui por menos de 13, e eu paguei em outra cidade 7, é muita diferença, a gente está pagando aí quase metade, né? Na verdade metade, porque de 7 para R$13,90 dá praticamente metade, né? Dá 51%. Então é muita diferença no final da obra isso, né? Aí você imagina que é uma madeira que é a mesma madeira, a mesma qualidade, só a margem de lucro da madeireira é menor porque ela vende mais, e aí eu consigo depois gastar um pouquinho mais, talvez no revestimento, na fachada da casa, que vai agregar para valorizar o teu bem também. Então às vezes você gasta tanto com más escolhas agora nessa fase de fundação, de alvenaria, e aí na fase de acabamento você acaba colocando mais barato porque não sobrou dinheiro para tua obra, e aí a tua casa vale muito menos, e é muito menos, tá? A gente tem aqui casas, se você não fizer um bom acabamento, que seja mais ou menos na média aí do que você está construindo, aqui é uma casa de 5 suítes, se eu fizer um acabamento de Minha Casa Minha Vida, ela vai ter uma depreciação de 30% a 40% do valor que eu poderia vender ela se eu tivesse um acabamento melhor. Então tem que fazer uma escolha ali. Se eu colocar um acabamento muito caro, eu não vou conseguir repassar também no custo metro quadrado. Então tem uma conta básica que a gente faz para que a gente tenha uma média e com isso a gente consiga atingir a melhor lucratividade, com o melhor preço para metro quadrado que a gente consegue cobrar nessa região e ao mesmo tempo o menor custo de metro quadrado para a gente custear essa obra. E eu vou mostrar para vocês do zero até a entrega de chaves, acompanhamento integral no canteiro de obras, tá bom? Então, muitos insights necessários para que você aumente a performance da sua pequena construtora, da sua construtora, ou também que você consiga, de alguma forma, fazer o acompanhamento da sua obra. Não perca o canal e para mais conteúdos, lembre-se, se inscreva no canal, curta e compartilhe conteúdo sempre aqui, visando a melhora, a melhoria e a otimização e a economia da sua obra. Vem comigo, vem!